Tá. Glória a Deus. Noite de reflexão para todos nós, claro. Momento de ceia, tempo na mesa com o Senhor, nos traz essa reflexão. E claro que essa mensagem que fica no nosso coração, a mensagem de que nós precisamos valorizar o sacrifício de Jesus. Eu gostaria de trazer uma palavra nessa noite, em alguns minutos que nos restam aqui. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Convidar você que está aqui hoje a meditar conosco nessa palavra. Existe uma intenção do Espírito Santo em trazer você aqui essa noite. De todas as coisas que já aconteceu aqui, existe ainda algo que Deus quer acrescentar na sua vida, amém, queridos? Por isso, se esforce um pouquinho mais aí, talvez contra o frio, o cansaço, não é? Cansaço não, só existe uma coisa que está cansada aqui hoje, essa cadeira. Pense numa cadeira cansada, irmãos, não é? Mas nós não estamos cansados. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, eu estou na versão NVI, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Uma breve oração, feche os seus olhos. Amado Deus, obrigado por tudo que já tens feito aqui nesse lugar, tua graça, teu amor liberado. Esse tempo, Pai, de poder participar do corpo e do sangue. Te pedimos, Pai, que a tua palavra seja aplicada no coração de cada um de nós nessa noite por meio da ação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu gostaria que vocês repetissem comigo o verso de número 18. Vamos lá? Verso 18, põe na tela aí, queridão. Verso 18, vamos lá. 1, 2, 3. Pois... para nós que estamos sendo salvos é o quê? É o quê? É o poder de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele começa escrevendo aos Coríntios essa carta. Ele começa ali, na verdade, fazendo um elogio àquela igreja. Se você ler Coríntios capítulo 1, você vê Paulo dizendo que se sente muito bem em escrever aquela carta porque sabe que existe uma graça especial sobre aqueles irmãos que estão em Corinto. Essa graça é tão grande sobre a vida daquela igreja que Paulo chega a dizer que não falta nenhum dom espiritual sobre a vida daqueles irmãos. Eles desfrutavam de algo tão especial ali que não faltava nenhum dos novos dons espirituais e nem os dons ministeriais. Todos estavam supridos ali. Mas chega uma hora que Paulo começa a tratar algo que estava acontecendo ali naquela igreja. Um fã-clube. Estava acontecendo um fã-clube, Alfredo, naquela igreja. Existia um fã-clube de 3 pessoas, o de Paulo, o de Apolo e o de Pedro. E o texto diz, Paulo escreve assim: não convém, queridos, que haja divisão entre vós. Porventura, vocês foram batizados em nome de Paulo? Ou Paulo foi crucificado por vocês? Então Paulo entende que chega um momento dele trazer uma palavra que traz sentido à vida de todo discípulo, à vida de todo cristão. Que palavra é essa que traz sentido? Preste atenção. Diga: a mensagem da cruz traz sentido, traz ordem para a minha vida. A mensagem da cruz. Esse é o tema da nossa breve reflexão nessa noite. A mensagem da cruz. Por isso que ele chega no verso 18, o qual nós focamos aqui, ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo,
mas para nós, diga para mim, é o poder de Deus. Nós que somos salvos ou estamos sendo salvos, a depender da versão ou linguagem. A palavra da cruz, a mensagem da cruz. Não é a cruz objeto. Ei, não é a cruz objeto. Não é isso que Paulo está dizendo. E não é isso que nos torna poder de Deus para as nossas vidas. Eu acho que vocês com certeza já ouviram um dito popular. Eu cresci a minha mãe dizendo em casa, naquelas conversas, né, que criança gosta de escutar. Você pensa que menino está ali brincando e não está escutando as coisas, está escutando, brincando, o menino consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, não é assim? Por isso que conversa de adulto, tem coisas que a gente tem que, menino vai para lá de lá, vamos evitar, e tem certas coisas que a gente não pode estar ouvindo, ou melhor, não pode estar falando, porque criança ouve. Mas eu ouvi a minha mãe dizer o seguinte, quando chegava uma vizinha lá em casa, né, aquelas vizinhas que gostam de fazer o jornal da rua, sabe quem é, né? A reportagem, né? A repórter da rua. E aí começava-se a conversar sobre alguém e dizer, fulana está com um problema sério. Está fugindo de Beltrano que nem o diabo foge da cruz. Vocês conhecem, não conhecem? Fulano corre de Beltrano que nem o diabo foge. Mas não é essa cruz que é poder de Deus para nós. A cruz, para os romanos, era um objeto de tortura. Era uma das formas mais cruéis de matar uma pessoa. Para os judeus, a cruz era objeto de maldição. É tanto que está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Mas o que é para nós essa mensagem da cruz? Essa mensagem da cruz que se torna poder de Deus para nós é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Alguém diga aleluia? A mensagem da cruz se torna poder de Deus para nós por causa de uma obra que foi feita na cruz, por causa da consumação, por causa daquela entrega de Cristo na cruz por nós. E para nós se torna o poder de Deus. E eu gostaria de falar sobre 3 pontos aqui importantes que acredito que para essa noite, sobre esse poder de Deus que a mensagem da cruz se tornou para nós. Por que ela se torna poder de Deus para nós? Primeiro, porque Ele tomou o nosso lugar. Jesus tomou o nosso lugar. A essência da mensagem, ou seja, da obra da cruz, é a substituição. Porque é Cristo sofrendo em nosso lugar. É Cristo padecendo em nosso lugar, recebendo a culpa que era nossa, para que a gente pudesse receber salvação, para que a gente pudesse receber perdão. O centro da mensagem, da obra da cruz, é, claro, a substituição. Ele substituiu, Ele pagou, Ele tomou o nosso lugar. Conta-se a história de uma construção de um farol no país de Gales. O país de Gales é conhecido como um lugar que tem faróis lindos. E uma dessas construções, estavam ali alguns operários construindo. E eles já estavam no final, na parte de acabamento, já naquela parte alta do farol. E por um descuido, um daqueles funcionários, daqueles operários, caiu de uma altura considerável. O equipamento não foi suficiente para segurar aquele rapaz. E aquele rapaz cai, e os colegas que viram eles despencando, caindo, não quiseram olhar de cima para baixo. Todos correram, desceram as escadas para de alguma maneira socorrer e desceram aos prantos, porque já sabiam que numa queda daquela, certamente encontraria o seu colega morto. Mas para surpresa de todos ali, naquele exato momento passava um rebanho de ovelhas. Havia cordeiros passando embaixo daquela construção. E quando eles chegaram naquele lugar, de fato, havia uma morte. Mas não era a morte do colega deles. Um cordeiro amorteceu a queda daquele rapaz. O cordeiro morreu, mas o rapaz ficou vivo. Isso retrata para a gente da mesma maneira que Cristo agiu por nós. Nós caímos de fato, mas o cordeiro amorteceu a nossa queda. Nós não morremos porque Ele nos deu vida.
Ele tomou o nosso lugar. Alguém pode dizer aleluia? A obra da cruz é substituição. Ele tomou o nosso lugar. Ainda que a queda do pecado nos deixou sem a capacidade total de tudo que tínhamos lá no Éden, mas hoje nós podemos sim dizer que nós somos alcançados por Ele. É por isso que Isaías escreve, Isaías 53, verso 4 e 5, diz assim: Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas o versículo 5, gostaria de ler completamente, diz assim: Mas Ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Jesus recebeu tudo de ruim no nosso lugar, para que a gente pudesse desfrutar de tudo que Deus tem de bom para a gente. Fala isso para a pessoa da perto de você. Jesus recebeu tudo de ruim no seu lugar, para você receber tudo que Deus preparou de bom para a sua vida. Ele substituiu. Mas principalmente o perdão dos pecados, queridos. Principalmente o perdão dos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida diante de Deus, ponto 2. Ele pagou a nossa dívida. Ou coisa ruim é ficar devendo, irmãos. Não é verdade? E aí eu lembro que essa pessoa que ia na casa da minha mãe, que trazia o relatório da rua, ela dizia: fulano deve a fulano, Beltrano deve a Beltrano. A mulher era, na época, o jornal da cidade, do bairro. E trazia o relatório, e eu ouvindo aquelas histórias, e eu ficava sabendo quem estava devendo, quem ainda não tinha pago, quem era caloteiro. Mas a dívida, ela provoca, na vida, né, daqueles, claro, que tem esse tipo de sensibilidade, provoca constrangimento. É muito complicado, né? Está devendo. Agora imagine uma dívida diante de Deus. Uma dívida diante de Deus, ela é terrível. Todos nós aqui, antes de sermos alcançados pelo Senhor, tivemos a terrível sensação de dormir devendo e acordar endividado diante de Deus. Dorme devendo e acorda endividado diante de Deus. Aquele peso de estar devendo algo para Deus por causa da vida de pecado, por causa da vida que não glorifica a Deus, e acordar ainda mais pesado ainda, porque existe uma conta que você e nem eu conseguia pagar. Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui em Colossenses capítulo 2, verso 14, um dos versículos que eu mais amo na palavra de Deus, diz assim: Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. O escrito de dívida. Quem aqui é da época da nota promissória? Levante a mão. Nota promissória. Sem vergonha, isso aí. Quem aqui é da época da fatura do cartão? Todos, né? Tinha que atualizar a versão, né? E existia o escrito de dívida, uma nota promissória, uma fatura que não dava para a gente pagar. Não havia como custear um débito desse, porque os nossos pecados precisavam ser pagos diante de Deus. E a palavra diz que ele pegou essa nota promissória, essa dívida, e ele pagou. Ele pagou, e o apóstolo Pedro fala de uma moeda que foi usada para pagar essa dívida. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Mas pelo quê? Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ei, a moeda do pagamento da nossa dívida foi mais preciosa do que prata, do que o metal mais nobre da terra, que é o ouro.
Pedro usa essa linguagem, claro, e ela se torna atual para os nossos dias. A mensagem que Pedro usa aqui para deixar bem claro que o que havia de mais valor naquela época não conseguiria pagar a dívida do nosso pecado. Foi o sangue de Jesus. O sangue como de um cordeiro sem defeito. Esse sangue pagou a nossa dívida. Esse sangue conseguiu comprar a nossa redenção. Esse sangue foi capaz de fazer o que está escrito aqui em Efésios capítulo 1, verso 7. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da sua graça. Ei, você e eu, a partir de agora, a partir desse momento aqui, a partir do momento que essa palavra ela é carne, ela é realidade para as nossas vidas, nós entendemos que houve uma redenção. Você estava preso, eu estava preso, havia um débito que não poderíamos pagar. Alguém paga em nosso lugar, o Senhor nos compra, e a partir de agora nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Você e eu, nós temos um Senhor sobre nossas vidas. Em uma linguagem mais simples e prática, nós temos um dono, o dono das nossas vidas. Então, já que a nossa vida tem um dono, e Ele quer governar nossas vidas, hoje, diante de uma ministração dessa, de ter participado da mesa do Senhor, nós estamos aqui para quê? Para reforçar isso dentro da gente, de que sem Jesus, a nossa conta nunca seria paga diante de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, não viva debaixo de condenação, não viva debaixo de opressão, porque a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus. Ei, não viva debaixo de sentimento de culpa, porque se você foi comprado, se você foi alcançado por Ele, você tem que entender que você tem acesso ao Pai, pedindo perdão a Deus, recebendo perdão dos seus pecados por meio de Jesus. E enfim, porque essa mensagem ela é poder de Deus para nós? Porque Ele nos reconciliou com Deus. Reconciliou com Deus. Diga, eu fui reconciliado. Nós acabamos de cantar aqui, né? E pela cruz nós somos reconciliados. Uma reconciliação aconteceu. É por isso que Paulo escreve ainda aqui, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, acompanha comigo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Queridos, nós entendemos por meio desse texto aqui, que nós estamos longe, cada um aqui estava longe de Deus. Era necessário que alguém fizesse essa intermediação. Um conciliador precisava vir para fazer essa conciliação entre nós e Deus. Mas o texto diz que isso não partiu da gente. Não fomos nós que buscamos a reconciliação com Deus. A Bíblia diz aqui, o texto diz, e tudo isso provém de Deus. Olha para mim. Deus providenciou a nossa reconciliação com Ele. O próprio Deus teve a atitude de dizer, eu preciso reconciliar as pessoas comigo. Deus te viu, me viu, longe dEle, e disse, eu vou reconciliar esse povo comigo, por meio de Cristo. Deus estava reconciliando o mundo por meio de Cristo, e nós somos reconciliados. Mas o texto segue, e eu queria que você prestasse bem atenção agora. Mas
existe algo que o Senhor nos confia também. O verso 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou o quê? Ele nos confiou a nós a mensagem da reconciliação. Ou seja, ei, por que é que você foi salvo? Por que foi que Ele nos salvou? Para salvar a outros. Aquele que foi perdoado tem que anunciar o perdão. Amém, queridos? Se você não sabia até hoje qual era o seu ministério, esse aqui é universal para todos. Você tem o ministério da reconciliação. Você tem dentro de você uma mensagem que se chama a mensagem da cruz, a mensagem da reconciliação. Está aí dentro de você. Se você foi resgatado, você tem essa mensagem. Aquele que foi reconciliado deve anunciar quem o alcançou. Aquele que foi comprado deve anunciar por que preço foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não foi à toa que nós estamos hoje aqui, vivendo para Ele, e Ele tem um objetivo. O objetivo é que nós levemos a mensagem da reconciliação. Hoje eu estava pela manhã em um órgão federal, tive que pegar uma senha. Ou coisa ruim é pegar a senha e ficar esperando, fala a verdade. E peguei a senha, estava junto até com meu filho, e fiquei ali esperando, e quando chega as prioridades, você vai deixando, né? A grávida olhou para mim, né? Come on, please. Prioridade, vai chegando um bocado de prioridade, e Levi olhando para mim agoniado, falei, meu irmão, você está novo. Está novo, eu também, não sou prioridade, não. Mas de repente entrou um jovem. E eu percebi que ele tinha uma dificuldade para se locomover. E eu olhei direito para ele, eu descobri, reconheci na verdade aquele jovem. Eu reconheci o rapaz. Ajudei ele no início da fé. Ajudei ele nos primeiros passos com Jesus. E ele pegou a senha e veio para sentar do meu lado. Eu falei, e aí, filhão? Ele disse, pastor Mateus. Eu disse, cara, quanto tempo? Sentou do meu lado. Eu disse, o que aconteceu? Ele disse, eu peguei uma bactéria no cérebro e paralisou o meu lado esquerdo completamente. Eu fiquei 6 meses internado. Os médicos diziam que eu não voltaria a viver. Na hora eu lembrei e falei, sua mãe me chamou pelo Instagram e mandou para mim no direct, ore por ele. Eu lembro que nós oramos por você, filho. Ele disse, então, os médicos diziam que eu não sairia dali. Eu estou aqui. Eu falei, que coisa boa. Ele disse, algumas pessoas chegaram a dizer para mim que eu não voltaria a andar. Eu saí de cadeira de rodas. Eu estou andando com um pouco de dificuldade, mas estou conseguindo andar. Aí ele disse assim, levando para uma questão espiritual, ele disse, algumas pessoas disseram que talvez tenham feito alguma coisa contra mim. Um feitiço, alguma coisa assim. E ele queria uma resposta da minha parte, uma opinião. Pode ter certeza que pelo olhar dele, eu falei assim, pode ter sido sim ou não. Falei assim, talvez sim, talvez não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não foca nisso, não. Foque naquilo que Deus lhe deu, uma nova chance para você viver. E esse rapaz começou a se emocionar, Levi já tinha saído, pegou a senha dele, foi ser atendido. Por que é que Deus permite atrasos?
E eu estava ali agora entendendo porque eu passei praticamente a manhã toda num órgão federal para ter aquele encontro com aquele jovem. Eu disse, olha, você precisa se reconciliar com o Senhor. Eu nunca vou esquecer o dia que fui para sua casa, conversei com seus pais a respeito do seu batismo. Seu tio é padre e eu tive que abrir a palavra e mostrar que nós não batizamos crianças, porque o nosso modelo é Jesus. Ele não foi batizado com criança e ministrei. Ele disse, me lembro, e ele se emocionando. Você precisa voltar para o Senhor. Ele disse, eu já estou visitando, já estou indo para a igreja. Eu disse, você precisa estar nele. Quando eu terminei de ministrar na vida desse rapaz, Levi chega, acabou o serviço dele e aí abençoamos a vida daquele jovem. Deus me levou ali para anunciar a mensagem da reconciliação. E Deus te levou em lugares hoje e vai te levar em lugares amanhã. Vai te levar em lugares até a volta dele, para que você anuncie a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem da reconciliação. A mensagem da cruz é a mensagem de quem foi comprado por um alto preço. A mensagem da cruz é a mensagem daquele que foi perdoado e agora anuncia o perdão. Ei, você e eu, nós temos um ministério, o ministério da reconciliação. O poder da mensagem da cruz está dentro de você, porque você tem essa experiência. Hoje acabamos de participar da ceia do Senhor. E um dos textos que Murilo leu, 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, porque diz assim o texto, porque sempre que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, essa noite aqui é uma noite que veio para ativar a nossa memória para aquilo que é eterno. Nós só estamos aqui porque um sangue foi derramado, um sacrifício foi feito. E essa palavra ordena as nossas vidas. Quando nós nos colocamos diante de Deus, hoje temos acesso ao Pai. Isso só é possível porque a mensagem da cruz chegou para nós. Para o mundo isso é loucura. Um Deus que sofre, um Deus que padece, um Deus que sangra até morrer para salvar. Por isso que Paulo diz, para os que perecem é loucura, é um escândalo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amados, a nossa memória, ela foi ativada nessa noite. E a memória do sacrifício de Jesus não é uma lembrança comum. Ei, a memória do sacrifício de Jesus não é uma lembrança, é diferente. É algo que aponta para o futuro. Porque o Hélio, como bem falou, lá em Apocalipse diz que nós estaremos com Ele, participando das bodas do Cordeiro. Tudo isso aqui é um ensaio, para quê? Para um dia estarmos com Ele, cantando e participando das bodas do Cordeiro. Hoje Deus nos traz mais uma oportunidade para quê? Para uma decisão. Todas as vezes que nós entramos aqui, todas as vezes que você vai em uma conexão, todas as vezes que nós nos reunimos para ministrar a palavra de Deus, ou que você lê a palavra de Deus, Deus nos chama para uma decisão. Diga decisão. Vai ser sempre assim. Ele sempre nos chamará para uma decisão. E a decisão que o Senhor requer de nós nessa noite é que nós assumamos o ministério da reconciliação, levando a mensagem da cruz. Queria convidar você a ficar de pé agora. Se possível, não saia.
Aquiete seu coração agora. Nós vamos cantar uma música. Você vai cantar aí no seu lugar. Você vai cantar em forma de oração. Você vai cantar para o Senhor essa canção. E você vai ministrar ao Senhor e de uma certa forma vai se auto-ministrar, porque essa música, ela fala também da nossa missão em levar essa mensagem da cruz. Queridos, sempre haverá uma chamada de Deus para um despertamento para o seu povo. A mensagem da cruz é o poder de Deus. É o poder de Deus. Se você não tem essa convicção, hoje o Senhor vai encher o teu coração de que você tem poder na sua vida. Tem poder na sua vida. Se você recebe a mensagem da cruz, se você está em Cristo, já existe poder para anunciar a reconciliação de Deus para outras pessoas.